Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 31, correspondente ao tema Condução da Seiva Bruta. Bom, o que seria condução da seiva bruta, né? Primeiramente, vamos ver o que é a seiva bruta. Seiva bruta é uma substância formada por água e minerais dissolvidos, tá? Então, nessa seiva bruta, a gente pode encontrar água e minerais. Ela é absorvida pelas raízes e conduzida via caule até as folhas pelo tecido xilema, tá? Então, a seiva bruta nada mais é do que uma solução de águas e minerais. Ela é absorvida pela raiz da planta via caule, né? Via raiz e é conduzida via caule até as folhas, pelo tecido xilema, que é uma espécie de, como nós podemos comparar o xilema com vasos sanguíneos, né? Na verdade. E o xilema? Vamos ver agora o xilema. O xilema, como eu já disse anteriormente, ele é semelhante a um sistema de vasos sanguíneos, né? Um sistema circulatório, e ele conduz a seiva bruta e provê suporte estrutural às plantas. Tá? Então, aquilo que eu falei, ele é semelhante ao sistema circulatório do nosso corpo. Então, essa seiva bruta, como se fosse o nosso sangue, né? A gente pode colocar e comparar essa seiva bruta ao sangue. Ele é levado da raiz até as folhas, que é a periferia, por um vaso, né, condutor chamado xilema, tá? Esse xilema, esse vaso, teoricamente, ele é constituído por fibras, que é responsável pela sustentação da planta, então, que deixa a planta de pé, né, certinha, com os seus caules, as suas folhas. Na verdade, é essa fibra que está presente no xilema. Também possui traqueíades e elementos de vaso, que são responsáveis pela condução, que a gente vai ver, na verdade, na ilustração posterior. E também possuem células parenquimáticas, que são responsáveis pela reserva, tá? Então, esse tecido, que é espécie de vaso sanguíneo, né? Ele conduz essa seiva, mas também dá sustentação e garante que esse vaso também possa fazer uma reserva celular, ou seja, essas células parenquimatosas podem fazer uma reserva aí de energia, né? Como funciona o movimento da seiva bruta? Então, o movimento da seiva bruta é um movimento ascendente e se baseia na teoria de coesão-tensão. Então, como é que funciona? A transpiração das folhas causa uma tensão na coluna d'água no vaso condutor, que é o xilema, tá? Então, a folha transpira e ela causa, com essa transpiração, uma tensão nesse vaso, né? E o que vai acontecer com essa tensão produzida nesse vaso? As moléculas de água vão se utilizar de sua propriedade, a gente já estudou as propriedades da água, e uma das propriedades é a coesão, a adesão, né? Então, a água vai se utilizar dessas propriedades que ela tem, tá? Para se movimentar dentro desse vaso, dentro desse xilema. Então, ela vai se utilizar da propriedade de coesão. Vocês lembram da propriedade de coesão? Que as moléculas de água ficam coesas, ou seja, ficam juntinhas. Quando a gente liga a torneira, a gente pode observar muito bem essa propriedade, que a gente vê que sai um fio único de água. Apesar dela ser transparente, a gente consegue observar esse fio único de água por conta dessa propriedade de coesão, tá? A gente também observa dentro desse vaso a propriedade de adesão, ou seja, as moléculas de água também ficam aderidas dentro desse vaso, né? Que é uma propriedade da água. E, em terceiro, o fluxo de subida da água, que foi absorvida pelo solo, reduz a pressão dentro do vaso, tá? Então, a circulação dessa seiva bruta vai da raiz até as folhas,
por essa propriedade de tensão que se faz dentro do vaso, dentro do xilema. A água se utiliza das propriedades de adesão e coesão para poder se unir em um único fio, tá? E subir. E esse fluxo de subida da água, da seiva, ela reduz a pressão dentro do vaso, tá? Então, é dessa forma que ocorre um movimento ascendente da seiva bruta. Lembrando que no nosso sistema circulatório, o sangue também retorna para o nosso pulmão e coração pelas nossas veias, tá? Num movimento ascendente. E a nossa veia, como é que ela faz esse fluxo de sangue chegar no centro, que é o coração e pulmão, sem contragravidade, na verdade, né? Esse movimento do sangue retornar ao coração e ao pulmão, ele depende de algumas válvulas que nós temos na veia, que faz com que impulsione esse sangue para cima. E aqui a gente substitui esse movimento das válvulas que nós não temos no xilema, eles são substituídos por essa tensão na coluna d'água e as propriedades de água, que acabam fazendo com que essa seiva bruta seja deslocada num movimento contra a gravidade, tá? Então, aqui a gente pode observar melhor nessa ilustração, tá? Então, nós temos aí do lado esquerdo um esquema da condução da seiva bruta, onde eu tenho o vaso condutor, que é o xilema, que é onde está representado aí com um fluxo em azul, né? A seta em azul. E nós temos as folhas, né? Que são representadas folha A e a raiz B. E em verde, a condução da seiva elaborada, que nós vamos ver na próxima aula, que é conduzida por outro vaso, tá? Então, nós temos um vaso para condução da seiva bruta e um vaso para condução da seiva elaborada. Mais uma vez, a gente pode comparar com o nosso sistema circulatório. O sangue que é pobre em oxigênio, ele seria comparado à seiva bruta, tá? E o sangue rico em oxigênio seria comparado à seiva elaborada. As veias seriam comparadas ao xilema, tá? Que é esse vaso. E a seiva elaborada, ela é conduzida pelo floema, que nós vamos ver na aula que vem, que seria comparada às artérias, tá? Então, nós podemos observar aí o xilema, que está com a condução com a seta azul, e o floema, que está com a seta verde, tá? E aí, a gente vê o desenho da folha e da raiz B e a folha A. Como é que ocorre aí? A seiva elaborada, que é a seiva que ela é rica, né, em glicose. Ela é direcionada para a folha, né? Enquanto a água que é absorvida pela raiz sobe em movimento ascendente para as folhas, tá? Então, eles também são movimentos complementares, assim como o nosso sistema circulatório, onde a raiz vai absorver a água, essa água vai subir até a folha vai transpirar, vai fazer a fotossíntese, vai liberar a glicose e essa glicose volta para a raiz, tá? Então, o xilema aqui do lado, na figura à direita, a gente pode observar o xilema em outro esquema, tá? Então, lembrando que a seiva bruta são águas mais sais minerais, o sentido é da raiz para as folhas, tá? A teoria de movimento dessa seiva dentro desse vaso é a teoria de Dickson, ou coesão, tensão e transpiração, que nós já explicamos no slide anterior, onde as folhas exercem uma força de sucção que garante a ascensão de uma coluna de água no interior do xilema, desde as raízes, conforme ocorre a respiração.
Então, conforme a planta transpira, ela faz uma espécie de vácuo, ela suga, né, essa seiva bruta através do vaso xilema até as suas folhas, né? Tudo por conta do movimento de tensão, adesão e coesão dentro desse vaso, que é o movimento que a água faz, tá? Então, a gente vê aí uma folhinha, o vaso xilema do lado, a folha transpira, faz uma espécie de vácuo, fazendo com que a água da raiz suba até o caule e, consequentemente, até a folha, através dessas propriedades de coesão, tensão e transpiração, ok? Bom, agora que nós já compreendemos essa aula, gostaria que vocês fizessem a leitura da apostila 3, referente a esse tema, fazendo anotações complementares a essa aula, para que facilite a organização do conteúdo e também facilite na hora dos estudos para a prova e resolução dos exercícios. Em seguida, vocês vão realizar os exercícios adicionais da apostila 3, do número 1 ao número 8, e vão enviar para o e-mail abaixo destacado até o dia 11/5, ok? Bons estudos e até a próxima!